Pois bem, em 1925, o próprio Vernon percebeu essas limitações da proposta dele de 1919 e propôs uma versão revisada, que acabou apelidada de One-Time Pad. One-Time Pad é uma cifra de fluxo em que a chave é selecionada aleatoriamente, ou seja, não existe o problema das chaves fracas, pois a gente coloca esse requisito, e nunca é repetida. E de fato, esse algoritmo é tão seguro que em 1949, Shannon, que criou a teoria da informação, provou que o One-Time Pad é incondicionalmente seguro. O que isso significa? Significa que o criptograma não carrega nenhuma informação a respeito da mensagem às claras original. O One-Time Pad ele é talvez a cifra mais segura proposta até hoje. No entanto, o uso dele apresenta algumas dificuldades práticas. A primeira é que gerar dados realmente aleatórios não é tão simples quanto parece. A segunda é que, devido às chaves serem muito grandes, a gente tem um problema para conseguir distribuir as chaves. O One-Time Pad ele é usado, por exemplo, por espiões. Isso é fato, tem registro histórico de espiões carregando livrinhos como esse. Nesse caso, eles levavam páginas e páginas de chave e riscavam os pedaços que já foram usados para não ter perigo de usar novamente. Mas imagina a complicação. Imagina que um espião está numa missão em outro país e de repente acabam as chaves. O que ele pode fazer? Então isso não é muito prático. Portanto, continuou-se a busca por algum algoritmo que fosse mais fácil de usar, que pudesse ser utilizado com uma chave relativamente pequena, que pudesse ser reaproveitada várias vezes. O próprio Shannon, em 1949, olhou para aquelas cifras clássicas, percebeu que por si só elas não eram seguras, mas que cada uma delas tinha o seu valor, que as cifras de substituição desligavam o criptograma da chave, reduziam, digamos assim, a correlação entre o criptograma e a chave, e as cifras de transposição espalhavam a redundância da mensagem ao longo da mensagem toda. Com isso, ele fez a proposta de fazer a composição, de juntar os dois tipos de cifra para tentar construir uma cifra mais segura. Com isso, as cifras de substituição fariam um processo de confusão dos bits e as cifras de transposição fariam a difusão dos bits. Bom, essa ideia do Shannon está bastante imbuída nas cifras modernas. Aqui a gente tem um exemplo de uma cifra considerada moderna, embora não é mais considerada segura. Mas é importante mencionar que essa cifra DES, Data Encryption Standard, foi definida pelo Instituto de Padrões de Processamento de Dados dos Estados Unidos em 1977. Só não é mais considerada segura porque a chave é muito pequena, são 56 bits efetivos. Não fosse por isso, ela talvez fosse usada até hoje, tá? Porque os ataques que foram descobertos contra essa cifra, eles não conseguem acelerar o tempo para a quebra da chave de maneira significativa com relação a uma busca exaustiva em todas as chaves possíveis. Deixa um pouquinho mais rápido, mas não significativamente. Então, não são muito vantajosos com relação ao ataque de força bruta. Como que essa cifra funciona? Uma estrutura que a gente enxerga nessa cifra e que está presente em praticamente todas as cifras até hoje é a repetição de uma mesma operação várias vezes. Essas repetições a gente chama de rounds. Então a gente pode verificar aqui que o DES aplica essa função f sobre a entrada 16 vezes, então ela tem 16 rounds.
O DS ele trabalha com blocos, então ele cifra 64 bits da mensagem de cada vez. E a função F, aqui da forma como é implementada no DS, trabalha cada vez com metade do bloco. Então ele trabalha primeiro aqui com a segunda metade, aí ele vai fazer XOR, ou exclusivo. Então esse símbolo aqui que é um maisinho com um círculo em volta significa ou exclusivo, bit a bit. Então ele vai pegar o resultado de F e fazer XOR com a primeira metade da entrada. Aí depois ele vai alternar, ele vai pegar essa primeira metade já tendo sofrido o XOR, vai usar como entrada de F e a saída ele vai fazer XOR na segunda mensagem, assim sucessivamente por 16 vezes. Mas o que essa função F faz? É justamente aqui que a gente vai encontrar os mecanismos que tinham sido sugeridos pelo Shannon, de misturar transposição e substituição. Então, o primeiro passo dessa função F é pegar aquela metade de bloco e passar por essa função E. O que essa função E faz? Ela nada mais é do que uma transposição ou permutação. Então, ela vai trocar os bits de ordem. Além disso, ela replica algum dos bits, isso é um detalhe de funcionamento aí do DS. Depois é feito o XOR dessa saída com uma subchave. Subchave é gerada a partir da chave. A gente vai ver depois que para cada round é utilizada uma subchave diferente. Gerada a partir da chave, a gente já vai ver como. Depois disso, os bits são distribuídos em várias caixinhas que trabalham como substituidores, tá? Como cifras de substituição. Assim como aqui era uma transposição fixa, que não dependia da chave, aqui também vai ser uma substituição fixa. Então, ela está definida no padrão, essa primeira caixinha está mostrada aqui. Então, dependendo da entrada, vai ser produzida uma dessas saídas. E essas saídas elas foram especialmente planejadas para que essa caixinha funcione como uma transformação não linear da entrada. Então é interessante notar que a transposição e a substituição que o DS faz não dependem da chave, mas ainda assim elas contribuem, né? A transposição contribui para a difusão e a substituição contribui para a confusão. Por fim, é feita mais uma transposição de bits aqui por essa caixinha P. Bom, como que é feita a derivação das subchaves? Então, uma chave inicial aqui transposta de uma certa forma por uma transposição também fixa, PC1, e depois ela vai passando por essas transposições PC2 também fixas e por rotações. Então, essas caixinhas aqui em vermelho com 3 sinais de menor são rotações de bits para a direção da esquerda. Ou seja, os bits da chave original são bagunçados um pouco toda vez que a gente vai de um round para o outro, mas a gente sempre usa os bits originais, só que bagunçados aí, de acordo com essas regras. É interessante notar também que todas essas operações aqui do F são reversíveis, então é possível fazer tudo isso ao contrário. Isso é importante para a cifra de bloco porque a gente tem que ser capaz de decifrar o que a gente cifrou. Então, se a gente conhecer a chave, a gente deve ser capaz de saber desfazer essas operações. Já se a gente não conhecer a chave, portanto não conseguir derivar as subchaves, não é para que a gente conseguir desfazer. Então, a gente vai tentar desfazer por aqui e a gente vai esbarrar aqui nesse XOR que faz a mistura com subchave e não vai conseguir voltar para trás a partir daí. Talvez até consiga determinar algumas estatísticas para o último round, né? Mas a ideia é que, levando em conta todos os rounds que são feitos, todos os 16 rounds, a gente não vai conseguir
chegar de volta no original. Como eu falei, o DES não é mais considerado seguro pela chave ser muito pequena. Então, qual cifra de bloco que a gente usa hoje em dia? A gente usa AES, que é o Advanced Encryption Standard, que foi definido pela NIST, que é a National Institute for Standards dos Estados Unidos, que é equivalente à ABNT deles, como resultado de uma competição. Então, os pesquisadores em criptografia foram convidados a participar dessa competição e uma das entradas foi selecionada para ocupar a posição de algoritmo AES, do padrão definido pelo NIST. Essa é a única forma de fazer cifração? Não, existe uma outra forma, que é a cifra de fluxo, que conceitualmente ela se aproxima mais do one-time pad. Obviamente ela não é incondicionalmente segura, mas ela se aproxima um pouco mais e a gente vai entender por quê. Porque ela vai gerar uma sequência pseudo-aleatória. Então a gente lembra que o one-time pad ele pede uma chave gigantesca aleatória de verdade, né? Gerada com um gerador aleatório, por exemplo, físico, que não seja viciado, que é algo bastante difícil. Aqui a gente tem um gerador pseudo-aleatório, ou seja, um algoritmo que gera dados que parecem ser aleatórios se a gente não conhecer uma chave, e no final a gente vai ou fazer soma ou fazer XOR com uma mensagem para obter o criptograma, que seria o que a gente faria se a gente tivesse dado aleatório de verdade, estivesse fazendo um one-time pad. Então por isso que a gente fala que se aproxima da forma como um one-time pad funciona. Por isso que a gente chama de cifra de fluxo. Mas como que a gente gera esses dados pseudo-aleatórios para fazer essa operação? Bom, o SHA-SHA, que foi definido pelo Bernstein em 2008, ele opera sobre uma matriz 4 linhas por 4 colunas, que é construída inicialmente da seguinte forma. Ele distribui aqui nessas 2 linhas do meio os bits da chave. Ele coloca aqui um contador e um nonce. O que é o contador e o que é o nonce? Bom, a gente vai ver que se a gente colocar aqui como entrada uma chave e não variar mais nada, a saída aqui vai ser sempre a mesma. Então seria equivalente a gente fazer o one-time pad com chaves repetidas, que a gente viu que é extremamente inseguro, principalmente por um ataque de texto claro conhecido. É só a gente subtrair o criptograma do trecho conhecido da mensagem, ou no caso de XOR, fazer o XOR, que o XOR é a própria operação inversa dele mesmo, que a gente obtém aí essa sequência pseudo-aleatória, e daí pode quebrar outras mensagens. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter alguma entrada aqui, tá, para que os dados aqui sejam diferentes para mensagens diferentes. Então o nonce serve para isso. Sempre que a gente for cifrar 2 mensagens diferentes com a mesma chave, elas obrigatoriamente têm que ter nonces diferentes. Esse nonce, geralmente, ele é tornado público e carregado junto com um criptograma. Além disso, a gente tem um problema que essa saída tem um tamanho fixo. Pode ser que a nossa mensagem seja bastante grande. E daí a gente tem o mesmo problema, a gente tem que continuar gerando mais dados pseudo-aleatórios. Isso é feito colocando um contador aqui na entrada. Assim a gente pode começar com esse contador em 0, e até que a gente tenha bits suficientes para cifrar a mensagem inteira, a gente vai incrementando o contador e repetindo o processo. Certo? Além disso, a gente tem nessa matriz, essa primeira linha, que tem algumas constantes. Essas constantes elas contêm um texto. Por que isso foi feito? O Bernstein quis deixar bem claro que ele não estava inserindo uma backdoor no algoritmo, que ele não estava colocando números mágicos que tornariam o algoritmo propositalmente mais fraco. Então ele colocou um texto aqui. Mas
Por que isso é necessário? Bom, por que ele não colocou mais campos de chave aqui? Porque ao analisar esse algoritmo, ele viu que, dado as operações que ele fazia, ele poderia ser quebrado em um tempo 2 elevado a 256, que é o tamanho da chave. Mais ou menos. Então, se ele colocasse uma chave maior que isso, essa chave não seria de fato efetiva. Tá? Então, optou-se por expandir esses espaços aí em branco com a constante para não dar a ilusão de que o tamanho de chave seria maior do que ele realmente é. Bom, quais operações são feitas com essa matriz para a gente chegar nos dados pseudo-aleatórios? Bom, basicamente o Xaxa utiliza essa estrutura básica que recebe 4 posições dessa matriz e faz essas operações aqui. Isso aqui é uma operação de soma, isso aqui é um XOR, né, um ou exclusivo, isso aqui é uma rotação, e aqui tem a quantidade de bits do qual está sendo rotacionado, no caso 16, 12, assim por diante. Então ele usa só essas 3 operações básicas, soma, XOR e rotação. E daí ele faz o seguinte, ele aplica essa transformação em todas as colunas. Então, primeiro tomando esses 4 valores aqui, como A, B, C e D, e depois ele coloca as respostas aqui no lugar, substitui. Depois, esses 4 valores dessa coluna, os 4 valores dessa outra coluna, os 4 valores dessa outra coluna, e depois nas diagonais. Então ele aplica aqui, aqui, aqui e aqui. Isso é um round do Xaxa. E daí ele faz 20 rounds. Então 20 vezes ele repete o procedimento de aplicar em todas as colunas e em todas as diagonais. No final, isso ainda precisa ser somado com a matriz original antes de passar pelas transformações. Então ele precisa armazenar uma cópia dessa matriz original para depois no final poder somar com a matriz obtida repetindo 20 vezes 8 aplicações desse bloco básico, né? Todas as colunas e todas as diagonais. Por quê? Bom, se a gente prestar atenção aqui, todas essas operações desse bloco básico são reversíveis. Então, a rotação à esquerda, a gente pode fazer uma rotação à direita que a gente desfaz ela. O XOR, a gente pode fazer um outro XOR que desfaz ele. A soma, a gente faz uma subtração e a gente desfaz a soma. Isso é um problema, porque veja bem, num ataque de criptograma conhecido, seria fácil a gente chegar na matriz pseudo-aleatória e daí a gente desfazer isso para obter a chave. A gente não quer isso. Então, uma forma bastante simples e efetiva de tornar esse algoritmo não reversível é a gente somar aqui com a matriz original ao final do processo.